Lucas capítulo 7, versículos 11 ao versículo 17, e o tema da nossa mensagem de hoje é: pare de chorar, Jesus está aqui. Pare de chorar, Jesus está aqui. Quem crê que Jesus está aqui, dá um glória a Deus bem forte. É isso, nós não podemos vê-lo, mas Ele está aqui. Está aqui no meio de nós agora. E esse texto que nós vamos ler vai falar da diferença que Jesus fez na vida de uma mulher. E é o mesmo Jesus que faz milagres, traz bênçãos e faz diferença na nossa vida também. Lucas 7, de 11 a 17. Vamos lá? Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Jesus está caminhando pela terra. E, por favor, acenda as luzes para mim. Nós sabemos que a sua caminhada foi bastante efetiva em todos os aspectos. E aí ele está chegando de Cafarnaum. Um dia antes, em Cafarnaum, ele fez o milagre do centurião. Eu acho que você se lembra, nós falamos aqui recentemente, um oficial do exército romano. Centurião equivaleria, dentro da nossa graduação militar, a um capitão. Nós falamos sobre isso aqui na igreja, sobre esse milagre. Jesus continua essa sua trajetória pelo mundo, e andando por vários lugares, e agora ele chega numa cidadezinha, chamada Naim, uma pequena cidade. Uma cidadezinha que estava a 8 quilômetros do Monte Tabor, e o Monte Tabor nós sabemos que foi o lugar da transfiguração de Jesus Cristo. E é bom saber, e é interessante, inclusive, o significado da palavra Naim. Naim, no hebraico, significa aldeia da consolação. O nome tem tudo a ver com o contexto da história que nós estamos contando, narrando e que vamos falar nesta noite. Era uma cidade pequena, mas com a agricultura bastante forte. Os homens, mulheres naquele lugar, eles cultivavam azeitonas, cultivavam uvas e cultivavam também trigo. Cuidavam de alguns animais também na parte mais montanhosa da cidade, que se elevava a partir do Vale de Jezreel. Ali havia uma parte montanhosa onde eles cuidavam de alguns animais. E essa cidade era distante da cidade de Cafarnaum, de onde Jesus vem, a uma distância de um dia de caminhada. Era um dia de caminhada. Naquele tempo não tinha carro, não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha nada disso. Então era na caminhada mesmo, no lombo de um animal. Como Jesus andava com uma grande multidão, ele normalmente preferia ir a pé nas suas caminhadas. E eu sou tentado a pensar, irmãos, vendo Jesus saindo de Cafarnaum e se dirigindo àquela pequena cidade de Naim, eu sou tentado a imaginar
que Jesus foi para aquele lugar com uma finalidade específica. Jesus talvez não tivesse outra coisa para fazer naquele lugar, senão aquilo que ele faz. Ele tinha uma finalidade. A sua finalidade, obviamente, era encontrar aquela mulher, uma mulher muito discriminada onde morava pela sociedade, e eu justifico. Era discriminada por ser viúva. Naquele contexto, viúva não tinha tanto valor assim. A não ser que ela fosse resgatada por um parente próximo, né, segundo as leis locais, porque a mulher ela não trabalhava. Ela dependia do marido, dependia dos filhos, e aquela mulher, além de ser viúva, ela agora perde o seu filho, seu único filho. Ela não tinha outros filhos, só tinha este. E Jesus, como sempre, acompanhado de uma grande multidão, e com ele estavam os seus discípulos, os apóstolos, os seus discípulos mais próximos também, e a multidão que sempre acompanhava. Jesus nunca andava sozinho, era muito raro Jesus ter um tempo de paz. Ele tinha que se retirar para que ele tivesse este tempo. Normalmente era acompanhado por uma grande multidão. E quando ele está entrando na cidade com a sua multidão, eis que um funeral está saindo. E aí você tem que entender, por que está saindo, pastor? Porque naquele contexto não havia cemitério dentro da cidade. Os cemitérios, os mortos ficavam para o lado de fora. Então, para ser enterrado, eles tinham que levar para fora. E é exatamente ali, naquela porta de entrada, naquela porta de saída, que as duas multidões se encontram. E quando Jesus vai entrando com os seus discípulos, com os seus apóstolos, com aquela grande multidão, ele vê aquela cena triste. Aquela cena triste de um funeral. E um funeral sempre é triste. Eu acho que ninguém se alegra num funeral. Sempre é um momento de tristeza. Naquele caso, muitas pessoas acompanhavam aquele féretro. À frente da multidão ia um caixão. E as pessoas carregavam um caixão. Estou falando um caixão para ficar mais fácil de entender, que não era um caixão como o nosso, que eles usavam, né? Mas ali na frente ia o morto, e ao lado, junto com ele, ia uma mulher chorando, que era a sua mãe. Naquele caixão estava o filho daquela mulher. O filho que ela tanto amava. E ela chorava porque imaginava que nunca mais iria interagir com aquele menino. Não havia outra saída, afinal aquele menino estava morto agora. Ele estava sendo levado, ele estava sendo conduzido para um túmulo. Seu corpo já não respondia mais. Seu corpo inerte agora não tinha outro caminho provável senão o túmulo. Eu creio que aquele moço era muito jovem. A gente vê no desdobramento do texto que Jesus o chama de jovem. Nós não sabemos a idade dele, não sabemos o nome dele, nem da mulher também, mas essas coisas é o que menos importa nesse momento. Porque aqui o grande ensinamento que teremos é a mensagem que Deus quer transmitir para nós. Eu quero dizer para você que tudo nas Escrituras é mais do que um conteúdo histórico. Quando você lê um livro, quando você pega um livro qualquer e lê, folheia aquele livro e lê aquele livro, você está absorvendo um conteúdo histórico, mas na Bíblia é diferente, é mais do que um conteúdo histórico. São princípios de vida, princípios de fé. É uma caminhada que é colocada, determinada por Deus para a nossa vida, e nós temos que aprender isso. Cada história da Bíblia, cada passagem, cada texto, cada palavra, cada vírgula da Bíblia, inclusive as palavras que estão nas entrelinhas, elas devem nos ensinar alguma coisa. E é por isso que a idade ou o nome daqueles personagens não é tão importante.
Mas a dor daquela mulher devia ser muito grande. Estava perdendo seu filho. Provavelmente o filho que a ajudava em casa nos afazeres, o filho que a ajudava no próprio sustento. E aquela mulher já vivia sem marido, não sei há quanto tempo, mas já não tinha um companheiro, não tinha outros filhos, e agora ela está perdendo o seu único companheiro de caminhada. Olha que situação difícil. Olha que dor que aquela mulher deve estar sentindo, perdendo agora o seu ajudador, perdendo o seu filho único. Eu não sei do que aquele menino morreu, e a outra questão que não nos importa muito, mas temos a convicção, pelo contexto, que tanto ele quanto a sua mãe eram pessoas queridas. Por que eu digo isso? Porque naquele féretro acompanhava uma grande multidão. Pessoas da cidade que certamente o conheciam, deviam ter conhecido seu pai, provavelmente tiveram um bom relacionamento, conheciam a triste história que a mulher estava vivendo, e toda mulher viúva, como eu já disse, tinha uma triste história para contar. No versículo 13 nós lemos o seguinte: ao vê-la, Jesus se compadece dela e diz: não chore. Aqui começa o consolo. E esse versículo ele é maravilhoso, não somente porque ele demonstra o amor, o carinho de Jesus por aquela mulher, mas a atenção e a compaixão que ele tem pela dor que ela está sentindo. Um dia antes, ele havia feito um milagre na vida de um oficial, o centurião, uma pessoa importante no contexto social. Agora se vira para uma viúva, uma pessoa simples, uma pessoa do povo, uma mulher provavelmente pobre, apesar de acompanhada por uma grande multidão ali, certamente desprezada do ponto de vista social. E esse é o nosso Deus, um Deus que não faz acepção de pessoas. Para Deus não tem o melhor ou o pior, não tem o maior e o menor, porque Deus ama e vai continuar amando cada um de nós para sempre, independente de nós, independente da nossa condição social, independente do nosso prestígio, Deus sempre vai nos amar. E Jesus olha, diz o texto, ele contempla, ele presta atenção naquela viúva que está ali desolada. Certamente naquele momento, Jesus está sentindo a dor que aquela mulher sentia. Jesus está triste por causa da sua perda. Ele entende a necessidade de consolo daquela mulher. E no texto nós vimos que Jesus a viu. E Jesus a vê como uma pessoa naquele momento carente. É como quando ele olha para nós. Ele enxerga cada um de nós dentro das nossas necessidades, dentro das nossas demandas, dentro das nossas dores, como ele enxergou a dor daquela mulher, como ele enxergou o sentimento, o sofrimento que aquela mulher estava vivendo naquele momento. O olhar de Jesus é tremendo, cheio de compaixão, cheio de ternura. Foi assim que Jesus olhou para ela. E é assim que Jesus olha para nós também. Eu não sei se você está vivendo alguma angústia na sua vida. Eu não sei se você está vivendo alguma situação de perda. Eu não sei se você tem sentido alguma dor na sua vida. Mas eu quero dizer para você nesta noite, presta atenção no que eu vou te falar. Deus está olhando para você. Deus está olhando para você. Jesus, ele está aqui no meio de nós agora, e ele te enxerga agora. Ele enxerga você nesse momento. E eu não estou dizendo a respeito da roupa bonita, quanta gente bonita aqui hoje, quanta gente de roupa bonita, mas não é esse o foco do olhar de Jesus Cristo.
Ele não está aqui apenas para olhar o rosto de alegria e de paz, a beleza, muito embora muitas pessoas, elas trazem no seu semblante a paz, a alegria e a beleza, mas o coração está destruído. Muitas pessoas fazem isso, porque procuram viver dentro de um contexto, e ali elas entendem que são obrigadas a demonstrar, muitas vezes até o que não são. Jesus, quando olha para nós, Ele olha aqui, ó, para dentro do nosso coração. Jesus sabe exatamente o que você está sentindo agora. Ele sabe. Ele sabe exatamente o que você está sofrendo agora. Cristo é tremendo. Glória a Deus. Não glória a Deus aí? Cristo é cheio de compaixão, cheio de ternura. E tenha certeza do que eu vou te falar. Preste atenção. Ele pode e vai fazer na sua vida milagres maiores do que aqueles que você pode imaginar. Creia nisso, meu irmão. Jesus vai derramar grandes bênçãos sobre a sua vida. Algumas talvez que você nem acredite que sejam possíveis. Somente creia e deixa Deus agir. Onde aquela mulher imaginou que o seu filho, que já estava indo para um cemitério, poderia voltar caminhando com ela para casa? Onde? Quando? De que maneira? Eu acredito que nunca. Nós precisamos crer. Por isso eu digo para você, somente creia e deixa Deus agir. E quando Deus agir, você vai ver o desdobramento de todas as coisas que podem e que vão acontecer na sua vida. E como lá no texto, nós vamos ver uma transformação e uma ação tão grande da parte de Deus, um milagre tão poderoso da parte de Deus, que aquelas pessoas presenciaram ali duas multidões. Era muita gente, uma multidão que acompanhava Jesus e outra que acompanhava o funeral. Muita gente ali. Eles nunca mais haveriam de se esquecer daquilo que eles presenciaram. E foi tão forte que nós aqui hoje, 2000 anos depois, estamos também diante deste milagre. Estamos aqui citando esta bênção derramada sobre a vida daquela pobre mulher e do seu filho. O olhar de Jesus, queridos, nós precisamos entender isso. Ele é diferente do olhar de qualquer pessoa. É forte o sentimento de Jesus. O texto é claro. Ele tinha íntima compaixão, ou seja, ele se compadeceu dela, ele teve no seu coração, ele sentiu a dor daquela mulher. E a ação de Jesus, quando se comparou, foi de consolá-la. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus está pronto para consolar a tua vida. Mais do que isso, para fazer milagre. A ação consoladora de Jesus Cristo continua. E como agiu com a viúva, Ele está disposto a agir na minha vida, na tua vida. Ele tem palavras de vida eterna para nós. E Ele tem todo o poder. Eu quero considerar nesse momento 3 ações de Cristo neste contexto, que mudaram a vida daquela mulher para sempre, e que deram vida ao seu filho que estava morto. Em primeiro lugar, logo que Jesus vê a mulher, ele se compadece dela, ele percebe a sua tristeza, ele sente a sua dor, e ele traz uma palavra de consolo para ela. Ele diz, o que ele diz? Não chores. Você já consolou uma esposa que perdeu um marido durante o funeral? Ou uma mãe que perdeu o seu filho?
Ou você já tentou consolar, por exemplo, um filho que perdeu o seu pai ou sua mãe, um irmão que perdeu sua irmã, outra qualquer perda dessa natureza? Eu faço sempre isso como pastor, mas eu nunca digo para as pessoas, não chore. Se você disse, você está errado. Nunca diga para uma pessoa enlutada, não chore. Quem tem a dor é que sabe o quanto está doendo. E no momento do luto, eu posso afirmar para você, e eu sempre digo isso nos funerais que eu faço, a melhor coisa que tem é chorar. É a melhor coisa que tem. Até porque aquele choro pode ser a última manifestação emocional com relação àquela pessoa que está indo embora. Claro que vai ficar saudade, claro que o choro não vai terminar ali naquele dia, ele pode prevalecer por algum tempo, mas ele é saudável. Eu estive olhando a respeito disso e eu descobri o que alguns especialistas dizem a respeito do choro. Eles dizem que o choro alivia a dor. Sabia disso? Diz que a bomba de hormônios liberadas no momento pode funcionar como um analgésico natural. Quem diz isso não sou eu, não. São cientistas. O soluço de um choro mais intenso ajuda a oxigenar o corpo e a regular a temperatura do cérebro. Olha que coisa tremenda. Chorar ajuda o corpo a descansar, pois ativa o sistema nervoso da pessoa. E Cecília Meireles, ela diz uma coisa interessante, ela diz assim, o choro vem perto dos olhos para que a dor transborde e caia. Olha que coisa linda. O choro vem perto dos olhos, para que a dor, obviamente, através das lágrimas, transborde e caia. Chorar no luto é exatamente isso. Muitas vezes funciona como um dos melhores remédios para o alívio da dor. Através das lágrimas, é possível diminuir o nível do manganês no organismo. Olha que coisa, né? Vamos partir aí para a ciência de uma forma bem básica, mas para a gente entender isso. E isso melhora o humor e promove maior bem-estar. Quando a pessoa chora, ela passa por isso. Quando choramos durante um tempo, liberamos alguns hormônios que são conhecidos como endorfina. Você já ouviu falar nisso, obviamente. É um hormônio que nos traz mais tranquilidade, mais paz. Por isso, não se consola uma pessoa dizendo não chores. Mas aí você vai dizer, pastor, peraí, é exatamente o que Jesus está dizendo, não chores. Você está dizendo que não se consola uma pessoa assim? Pois é. É porque é diferente, irmãos. Quem está falando isso ali não sou eu, não é o Ua, não é o An, não é nenhum de nós, é o próprio Jesus Cristo. É Ele quem está falando e Ele tem autoridade para usar essas palavras. É diferente. Ele, obviamente, ele conhece todo esse processo químico do corpo do ser humano. Afinal, Ele é o Criador de todas as coisas. Se existe esse processo, foi porque o próprio Deus e Jesus ali também fazia parte do ato criador, fez com que isso acontecesse. Ele é o autor da vida. E por conhecer não somente as coisas relacionadas ao consolo, mas por saber exatamente o que estava a acontecer naquele momento, ele tinha autoridade, sim, de dizer para aquela mulher, não chore. Não chore, cesse as suas lágrimas. Porque Deus ia transformar aquele choro numa alegria incompreensível. Meu irmão, não chora. Jesus está aqui. O Deus da vida está aqui.
O Deus que cuida de nós, na pessoa de Jesus Cristo, está aqui. O Espírito Santo que passeia entre nós, Ele está aqui de verdade. Não é o sopro de Deus, não é a força ativa de Deus, como dizem alguns malucos hereges por aí. Não é uma pombinha voando, não. O Espírito Santo é uma pessoa. E está aqui no meio de nós. E é por isso que eu posso dizer para vocês, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, não chore. Segundo lugar, depois de dar essa palavra para aquela mulher, Jesus se aproxima e ele faz algo tremendo, ele toca. Ele toca no caixão. Diz o texto ali, na primeira parte do versículo 14, depois aproximou-se e tocou no caixão. Jesus, que seguia à frente de uma grande multidão, agora se dirige a outra multidão, e ele vai ali naquela outra multidão que era o cortejo funerário, e ele se mistura àquela multidão e se aproxima daquele morto, e fica quieto aí. Desculpe, irmãos. Ele se aproxima daquele morto e toca no caixão. Ele vê a dor daquela mulher, se mistura, ele vê a cena e toca no caixão. Agora Jesus, firme, se dirige ao meio da multidão. E os que levavam o caixão pararam. E na parte B do versículo 14, ele diz isso: os que o carregavam pararam. No toque de Jesus Cristo há autoridade. Quando ele gesticula, é porque está prestes a operar um grande milagre. Eu quero dizer para você que Jesus pode estar neste momento prestes a operar um grande milagre na sua vida. Por isso você tem que parar. Precisa parar. Você tem que parar de tentar com suas próprias forças, de lutar consigo mesmo, de jogar a culpa das coisas nos outros, ou de jogar a culpa em si mesmo, e permitir que Deus te toque, para que você seja curado. Quer curar a sua dor? Ele levantou um morto, o que ele não pode fazer na sua vida que está vivo? A Bíblia diz, em Tiago capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vocês. Permita que Jesus toque em você. Permita que Jesus cuide de sua vida de uma vez por todas. Ele quer fazer um milagre na sua vida. Em terceiro lugar, agora Jesus profere uma segunda frase de impacto. Qual foi a primeira frase? Não chores. E ele fez o quê? Ele tocou. E agora a segunda frase de impacto. Nós lemos aí no versículo 14, na parte C do versículo, que diz assim: Jesus disse: jovem, eu te digo. O que Jesus falou para aquele jovem? Jesus ordenou. Ele mandou que o defunto se erguesse. É muita autoridade, é muita coragem para fazer isso. Mas é sempre assim. Jesus sempre opera o impossível. Você já foi num funeral? Você cogitou a possibilidade do morto levantar daquele caixão durante o funeral? Acredito que não. Um ou outro caso a gente vê pela internet de algum louco, né? Que diz que vai ressuscitar, e eu já vi, essa semana mesmo, pensando sobre isso, eu vi pelo menos 3 casos
de pessoas que fizeram desenterrar um morto para poder orar, dizendo que o cara ia levantar. O cara não levantou e o falso profeta tomou a surra. E foi pouco. A surra que ele tomou foi pequena, porque ele brincou e ele tentou fazer aquilo que só Deus pode fazer, porque só Deus tem autoridade para essas coisas. Quando você vê esses falsos profetas por aí dizendo que vão fazer determinados milagres, não acredite não. Falso profeta não faz milagre não. O profeta não faz milagre. O pastor não faz milagre. Quem faz milagre só é um, que é Jesus Cristo. O santo não faz milagre, seja ele quem for. Só Jesus é quem faz milagre. E Jesus ali, cheio de autoridade, cheio de poder, ele fez um milagre tão grande que trouxe o consolo para o coração daquela mãe. E através daquele milagre, ele testemunhou a toda aquela multidão, que era a junção de duas multidões. Ele testemunhou para todas aquelas pessoas do seu poder, da sua autoridade, da sua graça e da sua misericórdia. Levanta-te, diz ele para aquele jovem. E o jovem se assentou e começou a conversar. Estava morto? Com certeza. Ia ser enterrado? Com certeza. A mãe esperou que ele ressuscitasse? Não. Mas Jesus é o Deus do impossível. Olha aqui para mim, ó. Jesus pode fazer na sua vida coisas que você não espera. Clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor, e anunciar-te-ei coisas tão grandes, tão ocultas, tão difíceis, que você não faz nem ideia. É o que diz a palavra de Deus. O jovem se assentou, o jovem foi devolvido à sua mãe. E Jesus continua o mesmo. Jesus não mudou. E podemos nos achegar a Ele, Ele continua com o mesmo coração cheio de compaixão, cheio de piedade, cheio de amor. Por isso eu digo para você, querido, alegre-se, porque há esperança para você. Seja qual for a sua dor, seja qual for a sua dificuldade. Agora eu quero encerrar essa minha ministração. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar. Eu quero fazer uma conclusão rápida. Após essas palavras de consolo da parte de Deus, não chore. Se você tem um Deus que cuida de você,